Já. Opa, e aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Pessoal, sou eu de novo, professor de língua portuguesa Adailton. Estou aqui para gravar um vídeo daquelas questões que eu mandei para vocês do Enem, relacionado ao Enem. São questões de compreensão e interpretação. Então, eu quero que vocês peguem aquele material, ou em PDF, ou no celular, seja lá onde for, vocês estejam com ele, para ir acompanhando os comentários daquelas alternativas, daquelas questões, para a gente debater como chegar à resposta. Que vocês vão notar que não é nada de complicado não, nada de diferente. É cansativo, sem dúvida. Por quê? Porque a gente tem que ter aquela paciência para ler entendendo o texto. É como sempre eu falo. Se você não tem o hábito da leitura, meu irmão, minha irmã, no Enem você vai ter uma dificuldade imensa. Então, goste de ler, tenha o hábito da leitura, porque isso ajuda demais. Caso contrário, é complicado, podem ter certeza. Vamos lá, pegar o material. Então, eu não vou me estender muito, não sei se vai dar para ver todas as questões, mas eu vou ver se dá para ver o maior número de questões. Se não, depois eu faço outro vídeo e vocês olhem os comentários para tentar, vamos dizer, acordar esse gosto pela leitura e esse gosto de interpretar de vocês, certo? Vamos lá. Então, ó, veja bem, eu estou com o material aqui de vocês em PDF, está no meu computador, então eu vou acompanhar por aqui para a gente lendo e discutindo um pouquinho, certo? Então pega lá o material e vamos começar a leitura. Então veja bem, questão 6 do Enem 2019. Eu peguei a prova de 2019 porque é mais recente para a gente tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Então, gente, isso aí dá para entender que é um poema, uma canção, porque ela tem ritmo, tem musicalidade. Então veja bem. Aí o que é que a questão pede? Preste atenção. O que é que a questão pede? Ela diz o seguinte, que é um trecho de uma canção de Azevedo, do Rio de Janeiro, Tarará. Aí ela diz o seguinte, deixa eu ver aqui, vamos lá. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-la acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia pregada na letra então quer dizer o quê? Isso é compreensão. Você vai compreender esta canção, compreender esse texto, entender o que ele quer, encontrar a resposta. Porque ele diz aqui, olha, veja bem, quando ele fala, olha, buscando conscientizá-la acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia, qual foi a estratégia que ele usou? Qual foi a estratégia que ele usou nesse texto? Então, se a gente lê com cuidado, a gente já tem uma ideia. Qual foi a estratégia que ela usou? Aquele amor abusivo, aquele amor que machuca. Porque você veja, no trecho, tem alguns textos, um trecho que me chamou a atenção, só de pensar eu grito, eu quase morro. Então tem esse contraste. Aí tem 5 alternativas aqui. Aí você analisa as alternativas. Primeiro tem revelação, ênfase, exploração, divulgação, naturalização. Início. Então, é uma revelação no texto? Não, tem nada a ver com revelação. É uma ênfase? Não. Aí, onde entra? Você tem que ter esse conhecimento prévio para saber o que significa uma revelação, uma ênfase. Aí vem uma exploração. Olha, por quê? Uma exploração de duplo sentido.
tudo a ver do texto. Veja bem, por que a exploração do duplo sentido? Porque ele diz, eu grito, eu quase morro. Então você está falando de amor, ele grita e morre, então tem um duplo sentido aqui. Que amor é esse? Se você grita, mas não de prazer grita para morrer. Então, a mais provável e a correta é a letra C. Por quê? Porque ele faz esse duplo sentido entre o grito e o morro. Então, a questão deixa claro, quando a gente lê com cuidado, que vê logo de cara, que tem essa exploração da situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram um amor. Porque se ela grita, quase morro, então quer dizer, se configura amor, você sofrer, isso é amor? Não. Então, a alternativa correta da questão 6 é a letra C. Vamos lá. Próxima questão. Então, 7. Palavras têm poder. Veja bem o texto. Palavras têm poder. Então, um texto bem bonitinho, palavras têm poder. Aí tem embaixo. Palavras informam, libertam, destrói preconceito. Palavras desinformam, aprisiona e criam preconceito. Olha só o poder da palavra. Aí, mais embaixo tem um subtítulo. Liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. Então, quer dizer que chama a atenção, a liberdade de expressão, a escolha é sua. Então, ele quer dizer o que com isso? Então, quando eu tenho a liberdade de falar, eu tenho que me conscientizar o que eu vou falar. Porque está bem claro no texto, liberdade de expressão, a escolha é sua. Então, quer dizer, você não é proibido a falar. Você pode dizer o que você quiser. Então, isso dá a entender no texto, no início do texto, que o quê? Que é uma conscientização sua, o que você falar. Aí o texto diz, a liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidade. Veja bem, publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de respeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Então, quer dizer, você pode falar o que você quiser, agora que você tenha consciência da sua responsabilidade, certo? Então, é isso que o texto nos diz. Então, é uma compreensão de texto essa questão. Então, veja bem, lá, pela análise do conteúdo, você analisou, constata-se que essa campanha publicitária tem a função social de quê? Falei lá no texto. De quê? Conscientizar. Então, qual a alternativa? Já está na cara, só tem uma, né? Porque a letra A é propagar, letra B conscientizar, letra C coibir, divulgar, instruir. Não, ela está conscientizando, ela não está lhe proibindo, não está instruindo, não lhe está divulgando nada, nem instruindo nada, ela está te conscientizando. O texto deixou bem claro. Beleza? Então, questão 7, alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 8, gente. Então, é mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. Interessante esse texto. Vamos lá. No caso do esporte, a mediação efetuada pela Câmara da TV construiu uma nova modalidade de consumo. O esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma, face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante. Em decorrência dos avanços tecnológicos, por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é o esforço máximo, busca da vitória, dinheiro,
O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A socialização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, quer dizer, ele faz uma análise no que é a televisão com futebol, qual a importância. Então, ele faz essa análise. Então, a reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada no quê? Então, veja bem. Então, quando ele fala da violência do esporte, que o esporte é bonito, é uma coisa para a gente assistir, mas só que no texto, vocês lembram que ele fala um pouco da violência. Então, o esporte, você valoriza isso para a gente ver. E você sabe que a rede de televisão, quando ela vê algumas brigas de esporte, ela foca muito nisso, mas só que esporte não é isso. Esporte é totalmente diferente. Então, ele pede o quê? A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada no quê? Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. A distorção, não é verdade? Por quê? Porque lá no texto falou, porque esporte é uma coisa, mas quando há violência dentro do esporte, e aí? Então, está uma distorção aí no que era para ser o esporte. Então, a mais correta, e a correta é a letra B. Então, a mídia, por meio da edição de imagem, né, dos comentários de afim, interpreta para o espectador a experiência do certo, distorcendo ao enfocar, quando está questões com a violência, porque ela enfoca muito na violência. Mas esporte é isso? Não, esporte é prazer, esporte é arte. Então, aí houve uma distorção no texto. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos lá, mais uma, gente. Nono. Então, nono, a característica do texto aqui é uma carta, porque já começa com meu caro Sherlock Holmes. Então, a gente já entende logo, porque é uma carta. Então, ele quer dizer o quê? Já tem um gênero aí, né? Vamos lá. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e, na sala de frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch, de Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias. Então, quer dizer, isso é uma carta, um bilhete explicando o ocorrido. Aí vem lá a questão. Ele pergunta o seguinte: considerando o texto, ou considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciado negativo presente nesse texto tem a função de quê, gente? Qual a função? Restringir, refutar, identificar, introduzir, apresentar. Então, veja bem, a gente tem que entender, são palavras sinônimas. Então, isso aí é interpretação, porque a gente tem que entender o que estas palavras significam para a gente poder encontrar a resposta. Então, restringir, o texto está restringindo alguma coisa? Não. Refutar. Refutar eu não sei bem, mas eu posso continuar. Refutar possíveis causas da morte. Olha, então quer dizer, ele está relatando possíveis causas da morte. Olha, me chamou a atenção, a letra B. Vamos para a próxima. Identificar o local da cena do crime? Não está identificando. Introduzir o destinatário? Não tem nada a ver, né? E apresentar o vigia incluindo entre os suspeitos, também não tem nada a ver. Então, qual é a alternativa correta? Letra B. Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Certo? Ok? Vamos lá, mais uma, gente. Vamos para a questão 10.
uma ouriça. Olha só, essa questão aqui tem a ver com poema. Aí a linguagem do poema tem que ser uma pessoa que... um poeta que tem aquela alma do poeta de recitar poema. Eu não tenho muito, mas eu vou ler o texto do meu jeito para ver se vocês entendem. E a gente tentar entender qual é a pergunta do texto para a gente chegar à resposta. Vamos lá. Se o de longe esboça e chega perto, se fecha convexo integral de esfera, se eriça bélica e multiespinhenta, e esfera e espinho, se ouriça a esfera. Mas não passiva, como ouriço na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não de salto para trás, como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ele se desouriça, reconverte um metal hermético e armado na carne diante, côncava e propícia, as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Então, educação pela pedra. Então, quer dizer o quê? Vamos ver a alternativa. A questão, o que é que ele pede? Ele pede o seguinte. Vamos lá. Então, ele pede o seguinte, essa questão. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Então, com apuro, metaforiza. Então, ele fala metáforas dentro do texto. Então, essas metáforas a gente tem que entender. Veja bem, olha só. Quando ele fala aqui, fecha, eriça, os verbos fechar, eriça, ouriça. Então, ele está falando em forma de metáfora. Aí ele quer o quê? Qual é a atitude feminina? De tenacidade. É onde entra sinônimos das palavras. O que significa tenacidade? Daí que a professora não conhece essas palavras. Por isso que eu digo, o hábito da leitura. Quando a gente entende o que é a palavra, a gente já fica mais fácil de entender. Então, quer dizer, quando ele fala aqui no texto dele, fala sobre os versos de primeiro, deixa evidente a atitude feminina, e ele fala tenacidade. Então, tenacidade é endurecimento. Então, vamos dizer, a concretização da palavra feminina. Então, olha só, é isso que diz o texto. Então, o texto deixa bem explicado quando fala essa tenacidade transformada em brandura, com essa força feminina que transforma uma coisa mais leve. Então, a letra A é a alternativa, porque ele diz tenacidade. Mas para a gente entender, a gente tem que voltar para nosso conhecimento prévio, entender o que é a palavra tenacidade. Então tem obstinação, está lá, uma obstinação da atitude feminina, tem uma inércia, tem reverência, tem uma desconfiança, não. Então tem lá uma tenacidade. O que significa tenacidade, professor? Então, quer dizer, é uma coisa resistente, uma coisa tenaz, uma coisa forte. Então, é isso que a mulher quer expressar. Então, é isso que a questão está chamando pela sua compreensão, sua interpretação. Está vendo, gente, a importância da leitura? Quando a gente entende com essa palavra, fica fácil. Quando a gente vê no texto, já entende qual é a questão mais apropriada. Porque são 5 alternativas, mas 3 tem nada a ver. Se a gente tem essa habilidade, a chance da gente errar é bem menor. Então, é o que eu digo, se você pensa em fazer um Enem, ele aborda muito vamos dizer, esse seu conhecimento prévio, esse conhecimento de leitura, esse conhecimento de mundo, esse conhecimento do estudo anterior. Então, é bom a gente focar nisso, certo? Então, alternativa A. Questão 10, alternativa A. Vamos para a próxima. 11. Olha só, gente. A 11 é uma questão boa, porque envolve um texto verbal e não verbal. Tem imagem, que a gente está vendo lá, né? Tem imagem, e tem o verbal, que é o não verbal, que é a imagem, o verbal, que é vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então, quer dizer, ele diz lá, tem aquela imagem
e diz: vamos calçar o sapato dos refugiados. O que simboliza o refugiado ali nesta imagem? O que é? O sapato. Então, o sapato, a gente já está vendo que é uma imagem não verbal, que é uma imagem verbal, e a imagem verbal fala do símbolo dos refugiados. Se a gente entender aqui, a gente olha e diz: o que está simbolizando o refugiado? Esse sapato sujo, com cadastros trocados. Então, quer dizer, de uma pessoa que não tem condições. Vamos para a pergunta. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de quê? Foi o que eu falei? Simbolizar o refugiado. E qual a alternativa correta? Qual é? Vamos lá? Letra E. Tá vendo, gente? Quando a gente tem vamos dizer, essa habilidade fica fácil, porque você já vê logo a imagem. Tá falando aqui sobre determinado assunto. E aqui está o símbolo desse determinado assunto. Então a gente já se ligou. Isso é o quê? É interpretar. Não é compreender, não. Interpretar, certo? Porque está lá no texto. O texto deixou bem claro. Então, quando a gente presta atenção, a resposta está na sua frente. Vamos lá, mais uma? Então, 11, alternativa é. 12. Vamos lá. Blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, quer dizer, isso é uma música de Cazuza, que é um poeta. Então, não deixa de ser um poema. É esse conhecimento que eu tenho de início. Então, já estou vendo aqui que é um poema que transformou em música. Aí, o que é que o texto, que a questão pede? Ele pede o quê? Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Beleza. A letra da canção, que não deixa de ser um poema, identifica-se com o gênero ladainha. Por que ladainha? Porque ele insiste muito na conversa, certo? Essencialmente pela utilização da sequência textual. Então vamos ver essa sequência textual, aquela que mais caracteriza um poema, porque ele é um poeta. Vamos lá. Expositivo, por discorrer de um dado tema. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. Injuntiva, por chamar o intelector à participação. Descritiva, por enumerar características de um personagem. Argumentativa, por citar o leitor a uma tomada de atitude. Então, qual é? Injuntiva. Qual é a injuntiva? Aquela que eu chamo você para entrar na minha conversa. Então, veja bem. Então, a alternativa correta é a letra C, por chamar o interlocutor a participar. Porque vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, quer dizer, ele é injuntivo, ele está induzindo, está querendo que você faça o que ele está pedindo no texto, né? Não é verdade? Então, está na cara, é uma injunção. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos lá, próxima. Questão 13. Com o enredo que homenageou o centenário do rei de Baião, Luiz Gonzaga, e Unidos da Tijuca foi coroada no carnaval. Olha só, no início a gente já vê nesse texto que tem dois gêneros musicais aí, né? Um é o forró, aquele forró pé de serra, que é Luiz Gonzaga, e o outro carnaval, que é outro tipo de gênero. Então a gente já identifica, ele está usando dois gêneros aí. Aí o que acontece? Ele diz o seguinte: a última escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfile, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Então, veja bem. Então, houve um contraste aí, não é isso? Então, houve um contraste. Aí ele pede o que aqui? A notícia relata um evento cultural que marca o quê?
Aí vamos para a alternativa. Se eu já entendi o texto que tem um contraste do forró, daquele pé de serra, para o carnaval, já tem aquele contraste, então eu vou entender. Mas na questão no pé dele só diz o seguinte: a notícia relata um evento cultural que marca, eu já entendi. Então vou para a alternativa. Qual é a alternativa que se aproxima à resposta? A. Primazia do samba sobre a música nordestina. Primazia do samba. Pronto, eu deixei ela ali. Vamos lá, que falou do samba com a música nordestina do forró. Vamos lá. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, também, olha, essa eu deixei em evidência. Agora, valorização das origens oligárquicas, nada a ver. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros, também nada a ver. Então vamos lá. Criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa, também criatividade não está usando a criatividade aí. Ele está falando do enredo que usou dois gênero. Então, a mais provável é o quê? A inter-relação, a relação entre dois gêneros musicais. Foi o que eu entendi no texto. Então, são dois gêneros, o forró e o carnaval. O carnaval é uma variedade de música, variedade de gênero, mas o forró é um gênero só. Então, veja bem. Então, foram dois tipos que eles usaram. Então, a alternativa correta é a letra B. Muito bem, tá vendo? Que fica fácil quando a gente entende o texto, só a gente lê com cuidado, entender o que o texto nos passa. Isso é uma questão de interpretação, você interpretar o texto. Então, quando a gente interpreta o texto bem, fica fácil da gente entender. Vamos lá, mais uma, gente. Para o vídeo não ficar muito extenso, aí eu vou só mais duas questões, depois eu encerro por aqui, porque volto a fazer de novo, explicando a vocês com mais calma. Também não adianta eu correr e vocês não entenderem, certo? 14. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir as casas populares. O bairro do Queen, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchego entre o Engenho Novo e Andaraí. Foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos: cães soltos, moscas e morros. Uma estação de trem, amendoeira e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir, para varrê-las à tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus de volta do trabalho sujando tudo de novo. Então veja bem, gente. Então é um texto que praticamente ele faz um relato, né? Um autor está fazendo um relato do acontecimento, do crescimento da cidade, do seu bairro, fazendo experiências vivenciadas. Isso é o que eu entendi no texto. Então vamos lá para a pergunta. A pergunta diz o seguinte: traçando a gênese simbólica de sua cidade, é que ele traça, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na quê? Então, o que o texto relata, o que está fundamentado no texto. Então, você tem que ler o texto, se ele fala em tragédias, se ele fala em coisas boas, se ele fala de novidades, se ele fala o que é que está centrado no texto. Vamos para alternativas. Letra A, excentricidade dos bairros cariocas de sua infância. Aí você tem que entender o que é ser excêntrico, para a gente encaixar. Porque quando eu entendo que essa palavra, eu sei que não tem nada a ver com o texto. Vamos lá. Letra B, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Opa, caricata, quer dizer caricatura. Então ele fez uma caricatura do seu bairro, da sua região, está bem claro. Não foi isso? Ele relatou, ele tentou descrever com rico em detalhes o seu bairro. Então a alternativa correta é a letra B. Então veja bem, então não é a letra C, portas dos fatos, letra D, diversidade, letra E, experiência, não. Então a que mais caracteriza a resposta é a letra B, porque ele caricata
da paisagem de traço deteriorado. Então ele relata, ele detalha todos, detalhes mínimos do seu bairro, da sua evolução, como era, depois que chegou a modernização, depois que o povo começou a mudar o seu bairro. Então ele relata tudo isso, a gente tem que entender, ele fez uma caricatura, certo? Vamos lá para a próxima, gente. Vai encerrar por aqui, por hoje, mas depois eu continuo, certo? 15. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, num laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam, senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. Então ele fala da rede. A rede é o quê? A rede de comunicação, a rede de internet, né? A internet, vamos dizer. Eu entendo isso pelo texto que foi falado ali. Aí ele diz o seguinte: no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende de o quê? Vamos lá, as alternativas. Da otimização do tempo, fala isso no texto, não. Fala de internet, fala da responsabilidade de cada um que tem as suas informações colocadas. Então vamos lá. Confiabilidade dos sites, contribuição dos usuários. Então ele está falando de rede para ela ter um significado como se espera, ela precisa da contribuição daquele que está usando. Então a contribuição do usuário.